Agora, eu queria só... de um esforço que não é necessariamente o mesmo movimento, mas que, tanto num sentido como no outro, seria uma problematização de sentidos representados para o que é mundo, para o que é dito. Né? Você me falou ali antes da tua tese, eu estava encontrando alguns paralelos com isso, né? O que eu acho só nessa história, Vitor, né? Não. O que eu acho só é que tomar liberdade metafísica ou qualquer outro padrão, né? como algo baixo, ou algo não propício à vida, segundo Nietzsche, né? Isso me parece, ou não é adequado, não consoante à vida, segundo Nietzsche, e aí segundo especialmente o sobre a verdade e mentira no sentido extramoral, né? É talvez uma apreensão possível, como a Amanda falou, né? Mas uma apreensão que não está especificamente no jovem Nietzsche. Né? Porque Nietzsche vai dizer que tudo que surge necessariamente no interior de uma relação como estratégia de sobrevivência do homem. Inclusive a própria liberdade metafísica, a noção de causalidade, a noção de coisa em si, tudo isso, e eu fiz uma citação, a própria vida imputa ao homem, né? Oferece ao homem e ela mesma joga a chave fora. É logo a segunda página dos pensadores da verdade e mentira no sentido extramoral. Né? Então, eu acho que a gente não tem critério com o Nietzsche, o problema é tudo, para a gente ler o Nietzsche, me parece critério, né? A gente não tem critério para dizer exatamente o que é propício ou não à vida propriamente, já que é a própria vida e a relação que decide... isso. Já que teria que pensar a vida, né? Mas já que é a própria vida que decide a estratégia, né? Que é mais eficaz e mais propícia a uma determinada relação. E se a liberdade metafísica, ou o cristianismo, ou Platão, Nietzsche vai dizer que Platão é muito forte, é tão forte que a gente tem que pegar nele com luvas. Né? Ele é um grande intérprete, é alguém que é capaz de reunir multiplicidades e fazer da multiplicidade, ou de multiplicidades unidades. Né? A ideia é, como é que a gente pode dizer, né, que essa força gigantesca ela fraca, inócua. É difícil para mim, é difícil. Entendeu? Obrigado. Na extemporânea sobre essa história tem um elogio à mentira de Platão, né, a própria força de criar um mundo. Exatamente. Criar um mundo que perdura até hoje. Então, sempre tem a dificuldade em ler Nietzsche também ver essa, não um equilíbrio, mas até uma tensão entre o elogio e a exaltação. Que essas coisas andam muito juntas e, se eu entendi bem, acho que a chave da tua leitura vai por aí, né? Não é que qualquer coisa, qualquer conceito ou fundamento tenha um valor em si, né? Mas é que tem o aspecto da utilidade e o aspecto da desvantagem que estão em jogo e tensão, né? Isso mesmo. Mas, mais questões? Isso, Dax. Isso? Sim. Tem uma questão para dar lida, mais a título de curiosidade mesmo. Eu não conheço muito Nietzsche. Inclusive foi essa uma das motivações que eu vim aqui para aprender um pouco com o pessoal. A Dalila fala que da crítica, né, da verdade, que Nietzsche faz as potencialidades aqui no sentido da vida. Mas uma curiosidade, o Nietzsche considera algum tipo de verdade? O Nietzsche admite algum tipo de verdade? É possível falar de verdade no Nietzsche ou não? Falasse um pouco sobre isso. Não, Nietzsche, ele não assume uma postura de postular uma verdade. Para Nietzsche, o que existe é uma perspectiva. Você pode falar sobre uma perspectiva do mundo, mas
essa perspectiva não vai, em última instância, revelar a verdadeira essência das coisas, né? A realidade mais íntima das coisas. Mas a crítica de Nietzsche não é enquanto a verdade enquanto coisa em si somente, né? A crítica de Nietzsche, que eu quis direcionar aqui, é a verdade enquanto negação da vida, né? Que foi assumida por toda a tradição metafísica, começando Sócrates, Platão, que nega o mundo terreno, as sensações, os instintos. Então, não é enquanto... Se essa verdade afirmasse a vida, talvez Nietzsche tivesse nada contra. O problema é enquanto nega a vida. Mas, para Nietzsche mesmo, existe uma perspectiva, né? Você pode falar do mundo, mas conhecer, em última instância, a realidade das coisas, não. Eu acho que... Posso falar uma coisa sobre isso? Uma coisa... Você está assustado. Uma coisa, pronto, está dito, né? Eu acho que o problema do Nietzsche propriamente, e eu vou falar do Nietzsche que tem os escritos até 74, né? Que é o Nascimento da Tragédia, os escritos sobre Sófocles, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, As Quatro Intempestivas. Parece que o problema do Nietzsche não é um problema gnosiológico, né? Ele está muito pouco, se é que está interessado em conhecer alguma coisa. Essa é a minha ideia. A minha ideia é que o Nietzsche está preocupado, a preocupação do Nietzsche é pragmática. É em como permitir, através da filosofia, né, ou como pensar a ação humana. Como permitir que o homem continue vivendo no interior de uma vida que é, para esse Nietzsche, ainda muito trágico, inóspita. Que é dura, é difícil, é árdua. Como é que eu faço, como é que eu posso pensar a vida no interior de uma atmosfera que é dura, que é difícil. Né? Não está preocupado em conhecer nada para além disso, assim. Me parece. Essa crueldade também remete à metáfora que Dalilo lembrou da verdade como mulher, né? Isso é legal. Aparece além do bem e do mal, se não me engano. Né? Verdade, Vou abrir uma água, justamente Clément Rosset vai retomar isso também. Clément, né? Coisa de crueldade, justamente esse movimento de encobrimento dessa crueldade da vida, dessa crueza. Estimular isso. Eu costumo dizer que Nietzsche é alguém que quer estimular o encobrimento da verdade. Assim. Restituir a esse feminino. O Derrida vai dizer isso no texto dele sobre o Aperron não, o Esporas. Que o Nietzsche tem uma preocupação em restituir ao feminino aquilo que é próprio dele, né? Fazendo uma comparação com a vida, né? Uma analogia com a vida, que é essa dinâmica de retração. E só no interior dessa retração que o homem pode viver. Sempre jogando com o feminino, né? Com o feminino que, ao mesmo tempo em que retrai, também se salienta, também se mostra. Mais alguém? Eu já ouvi alguns autores assim, comentando sobre essa questão da liberdade em Nietzsche. E no início do seu texto você teve uma afirmação assim, a liberdade não é voluntária. Eu já ouvi alguns comentadores falar, mas só para matar um pouco de curiosidade, eu queria que você explicasse um pouco essa questão da liberdade não ser voluntária. Pensamento de Nietzsche. Então, justo porque propriamente nada é voluntário, no sentido ontológico, ou seja, toda a ação humana ela está enraizada em algo anterior que se dá um segundo antes da razão, né? Ou de uma atitude autônoma, voluntária por isso, autônoma a partir da razão, né? Esse algo que acontece um segundo anterior a essa atitude autônoma é a dinâmica incessante entre ser e devir, que provoca a deveniência, se vir a ser. Né? Essa deveniência, e aí tem uma complicação que eu estou tentando entender melhor, mas essa deveniência ela abre um movimento de relação entre entes no sentido de sentidos e significados, em relação ao qual o homem é mais um dos elementos, a gente vai dizer um elemento e a cadeia mais fraca, né, na Gaia Ciência, né? E a
Do destino, isso mesmo, né? E aí o que é decidido? O destino tem muito a ver com isso. O que é decidido um segundo antes, a partir dessa deveniência, desse solo que o Heidegger vai chamar de terra, né? Esse solo móvel, né? Lá no texto dele sobre o Van Gogh. A partir então dessa deveniência e dela, da relação incessante entre os relatas, em relação ao qual um ou outro homem está, ou no qual um ou outro homem está inserido, pertence a essa relação, mais um desses relatos, mas é o relato mais fraco, é o último elo da corrente, né? Me parece então que o que é decidido aí é concretizado pela consciência. O que é decidido aí, né? Ou seja, não é a consciência, não é a razão e a vontade que decide nada. Ela só concretiza algo que já foi estimulado num primeiro momento, realizado no interior de uma relação, e ela só concretiza isso. Por isso aqui, eu falei aquilo que eu falei mesmo, no começo? Liberdade? A liberdade não é voluntária, não? A liberdade não é... Não é voluntária. Propriamente não existe liberdade, porque a predicação de liberdade é ser voluntária, né? É ser autonomia da razão, é ser vontade. Então não existe propriamente liberdade, nesse sentido, né? Liberdade é mesmo, radicalmente, isso que a Amanda falou, destino, ou seja, a realização e concretização disso que já foi decidido 2 minutos antes, né?